Saudações e boa tarde. Na verdade, ótima tarde. Hoje o céu tá azul. E quando o céu tá azul, todo mundo sabe o que precisa fazer. Obviamente, se o céu tá azul, é obrigatório que você pelo menos passe um tempo sob esse céu azul. Nem que seja para ler um livro, para correr, para caminhar, ou para simplesmente conversar com as pessoas que você gosta. Aliás, conversar é algo que as pessoas esqueceram como se faz hoje em dia. As pessoas acham que conversar é mandar um bom dia no WhatsApp ou então mandar um ou dois áudios e acabou. Isso não é conversar. Conversar é sentar e conversar de fato. Não algo com pressa e através de meios digitais. Isso não é uma conversa digna de verdade. O mundo ele tá tão estranho que hoje em dia as pessoas esqueceram como se conversa. É muito fácil de achar no YouTube pessoas ensinando jovens a conversar. E ainda assim tem gente que diz que a sociedade atual é saudável e que ela é uma sociedade ideal ou próxima do ideal de liberdade. Uma sociedade onde os jovens não sabem mais nem conversar e fazer coisas do tipo, com certeza é uma sociedade doente. Ou que já tá até morta, não sei. Mas o foco do vídeo não é falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o jovem menino que foi ajudar o avô na plantação de feijão dele. O avô, na quinta-feira, chamou o menino para ajudar a plantar feijão sábado de manhã. O menino, obviamente, aceitou. Sexta-feira, o menino já estava todo empolgado para ajudar o avô, e sábado ele acordou de madrugada, às 5 horas, para ir lá ajudar o avô. Ele chega lá e eles vão trabalhar. O avô pega o feijão e o menino começa a cavar as covas onde eles vão colocar os bagos de feijão. Eles trabalham por umas 2 horas até que a pá que o menino está usando quebra. O avô olha para ele e diz: Bom, agora precisa ir lá pegar uma pá na casa do teu tio. Teu tio tem uma igual essa daqui. E eles moravam bem no interior. A casa do tio era na mesma rua, no final da rua. Aliás, nessa rua só tinha a casa do avô, a casa do menino, onde ele morava com os pais, e a casa do tio dele, que era a última da rua. O menino, obviamente, diz que vai lá na casa do tio para pegar a pá. Ele sai da casa do avô, vai pra rua e começa a caminhada dele. Eram uns 3 minutos andando até o final da rua. No meio do caminho, ele passa por um pasto. A estrada, na verdade, ela é do lado de um pasto. E o tio dele criava burros. E havia um burro na beirada da cerca olhando para a estrada. E esse burro começa a fazer barulho. Agora eu me esqueci o nome da palavra para o som que o burro faz. Mas com certeza não é relinchar. Eu vou usar a palavra relinchar, mas não deve ser essa. O burro começa a relinchar muito. Ele começa a fazer muito barulho. E o menino ainda nem tinha passado na frente dele, mas o burro já estava olhando para o menino e fazendo barulho. O menino, obviamente, olhou assustado. Mas ele lembrou que ele precisava voltar para ajudar o avô. Ele precisava ir até a casa do tio e pegar aquela pá. Então ele, ainda assim, vai passar pela frente do burro, mesmo que ele esteja fazendo barulho. E ele não vai parar ali para dizer pro burro: Ei, burro, para de fazer barulho. Ou então ele vai jogar uma pedra no burro pro burro parar de fazer barulho. Não, ele não vai fazer isso. Aquele é um burro, a natureza do burro é fazer o som de burro. O menino percebe isso, então ele decide que ele não vai parar ali para tentar de algum modo aquietar o animal. Ele segue o caminho dele até a casa do tio dele. Ele vai lá, pede a pá emprestada e decide voltar. No caminho de volta, o burro já não tá mais ali. Só que ele se lembra do animal quando ele passa ali no local onde tinha visto ele. Ele olha ali, procura o burro não tá mais ali, então ele segue o caminho dele direto para casa do avô e termina de ajudar o avô. Ao meio-dia eles terminam o trabalho ali da plantação. Bom, agora eu te pergunto, quantas vezes você já não estava indo cumprir com a sua meta e algum burro começou a relinchar? Algum animal começou a fazer o som que lhe cabe fazer? E você, por teimosia, ou por medo, ou por qualquer outra coisa, decidiu parar e tentar fazer aquela pessoa ou aquele animal parar de fazer aquele barulho. Acho que já deu para entender onde eu quero chegar. Às vezes, no meio da caminhada,
às vezes não, sempre no meio da caminhada vão haver burros, vão haver macacos, vão haver ignorantes. O burro vai relinchar, o macaco vai fazer macaquice e o ignorante vai ser ignorante. E infelizmente tem certas vezes onde isso é simplesmente a natureza deles e nós não podemos mudar isso. E se a gente tenta mudar isso, nós acabamos perdendo o nosso tempo e perdendo a nossa natureza. Porque se eu deixo de cumprir com aquilo que eu devo cumprir para tentar mudar um comportamento que está impregnado na outra pessoa, infelizmente eu não vou estar cumprindo a minha meta e eu vou estar fazendo com que haja uma desarmonia no mundo. Porque se eu não cumprir com o que eu devo cumprir, ninguém mais vai. Então, pense nas vezes que talvez você começou algum projeto novo e alguém começou a falar para ti: "Não, não é assim. Isso daí não vai dar certo. Isso daí não é bom para ti." Ou algo do tipo. E você, ao invés de simplesmente ignorar essa pessoa, olhou para ela e começou a discutir, e ficou ali uma hora inteira estressado, discutindo com essa pessoa, tentando convencer essa pessoa de que isso que você vai fazer é bom para você, para no fim essa pessoa nem mudar de ideia, você sair dali estressado e você perdeu uma hora que já poderia ter começado a progredir ali na sua caminhada. Muitas vezes o ideal é simplesmente ignorar essas pessoas. Se você quer começar a treinar, comece a treinar. Você sabe que isso é bom pra você mesmo, você não precisa de alguém dizendo: "Ei, isso é bom." Ninguém precisa disso. Você não precisa dessa validação externa. Ou então, você quer rezar o terço todo dia? E acontece que você fala isso pra alguém e essa pessoa diz: "Não, não precisa rezar o terço todo dia." Nem faz diferença. Obviamente você sabe que faz diferença. E o que você faz? Você simplesmente deixa essa pessoa falar isso e continua rezando o seu terço. Óbvio, se for uma pessoa com quem você se preocupa e você acha que ela tá caindo em um erro muito grande, você vai falar. Você vai tentar explicar pra ela que rezar o terço é bom. Mas se você ficar ali muito tempo insistindo e não tá adiantando em nada, é muito melhor você simplesmente ir rezar o terço para que essa pessoa comece a rezar o terço. Então é isso. Tenham cuidado para não parar no meio da caminhada porque tem algum animal fazendo barulho. O burro vai fazer som de burro, o macaco vai fazer macaquice e o ignorante vai ser ignorante. No mais é isso. Eu agradeço se alguém escutou até o final aqui. E eu novamente vou aproveitar para lembrar vocês de treinarem, rezarem, passarem tempo fora de casa, caminhando, pegando sol. Não se esqueçam de pegar sol. Pegar sol é extremamente importante. Os seus ancestrais pegavam muito sol e eles não passavam protetor solar. E eles também não tinham câncer de pele. É isso. Fiquem com Deus e treinem, não se esqueçam de treinar.